Olha, temos aqui, a despeito do adiantado da hora, espaço para perguntas. Então, vamos de novo naquele procedimento. Começando lá atrás, tem uma. Vamos, por razões logísticas, pegar esta aqui primeiro. Claro, Pergunta para o ministro Peluso. O senhor falou muito do modelo de juiz. Como que o senhor avalia que um magistrado, ainda togado, se encontre com o candidato vencedor à presidência para discutir uma possível indicação para um superministério? E, de forma ainda mais genérica, como o senhor avalia a nomeação de auxiliares do Executivo, no caso de ministro da Justiça, para o Supremo Tribunal Federal? E apenas para não parecer, como está na moda, que eu sou contra a Lava Jato ou contra o juiz Moro, em relação à presunção de inocência, se o artigo 5º, inciso 57, é tão claro, por que o Supremo Tribunal Federal autorizava a execução provisória de 1998 a 2009, até que o plenário mudasse no julgamento do HC de relatoria do ministro Eros Grau? Muito bem. Lá atrás. Bom dia, eu gostaria de me dirigir ao doutor Theo Dias, e aí utilizando inicialmente do realce da doutora Silvana, acerca desse processo de responsabilização, inclusive penal, dos partidos políticos. Parece que essa é uma nova tendência, existem projetos nesse sentido, e gostaria de indagar, doutor Theo, quais são os desafios e perspectivas da advocacia criminal nesse âmbito, né? Como a advocacia vai se comportar diante dessa nova demanda, né? De todas as problemáticas que existem no Instituto Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, como que isso pode se verificar em termos de desafios e perspectivas na classe política, especialmente dos partidos políticos. E também utilizo também da chave do ministro Peluso acerca desse direito penal cada vez mais judicializado, né? E temos aí inúmeras problemáticas, separação de poderes e tudo mais. Como o senhor também enxerga essa nova realidade? Quais são os desafios aí presentes? Obrigado. Muito bom. Mais uma, Ortélio, aqui. Muito obrigado, Fausto. Eu realmente estou muito feliz de ouvir essas excelentes palestras que foram dadas hoje aqui. Eu teria duas questões, uma para a doutora Silvana. Eu queria falar, doutora, se você acabou de falar que talvez poderia ser vítima desse inquérito do Supremo, imagine-se como um cidadão normal se sente para fazer qualquer questionamento, seja ao Ministério Público, seja ao Judiciário, quando realmente vocês estão num patamar em que não é só o Supremo, mas todo o sistema judiciário está tão protegido do ponto de vista da ação da sociedade, que às vezes é difícil fazer algum questionamento. Mas eu queria lhe perguntar, é possível que essa questão do independência funcional do Ministério Público, que é um brinquedo que é utilizado, tão mal usado muitas vezes por alguns procuradores da República, é possível que isso possa ser resolvido, porque nós achamos que o Ministério Público é uma instituição muito importante para o Brasil, não tenha dúvida disso. Agora, tem muitos aspectos aí que são muito ruins na atuação do Ministério Público, e inclusive os sindicatos vêm muito preocupados com certas atuações. E agradecer ao ministro, que é o seguinte, ministro, os diversos embates já se deram no Ministério, no Supremo Tribunal Federal. Horrível. Acusações gravíssimas entre ministros. Ninguém investiga essas acusações entre os próprios ministros. Imagine-se se qualquer cidadão, a imprensa acusa qualquer cidadão e no dia seguinte o Ministério Público já tem um inquérito montado, já tem uma acusação, já tem uma denúncia. Com relação ao Ministério, são gravíssimas acusações que se fazem entre os ministros, chamando-se inclusive de bandidos entre eles mesmos. Ninguém investiga isso. A última foi contra o Ministério Público, que o ministro Mendes disse textualmente que a conta que estava sendo aberta pelo Ministério Público para hoje era uma conta suspeita. Então,
quem investiga, quem pode, qual a solução para esse problema que realmente deixa o Brasil sem referência. E eu tenho muito medo que o Brasil vire uma Venezuela, porque quando se perde referências judiciais, políticas, institucionais, nós corremos o risco de caminhar para uma situação muito grave que o Brasil não merece. Muito bom. Acho que temos perguntas, enfim, amplas, e vamos começar aqui a responder pela ordem. Theo, Silvana e o ministro Peluso fecha. Eu não queria falar muito, porque acho até que eu gostaria de estender essa pergunta, se por acaso o Alaor e o Luiz tiverem maior conhecimento sobre isso. Eu não tenho um conhecimento mais aprofundado sobre essa questão da responsabilidade penal dos partidos políticos. Eu nunca pensei nisso com mais critério, então eu não gostaria de dar pitaco num tema que eu não conheço. Eu acredito na responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu acho que ela é um instrumento interessante, ela pode ser... O problema é o seguinte, eu ainda fui formado num direito penal antigo, década de 80, falando isso daí. Então, e o direito penal talvez seja a área do direito que mais tenha passado por transformações. As fronteiras entre o direito penal e o direito civil se tornaram mais porosas. O Brasil importou institutos norte-americanos numa estrutura jurídica de processo penal que não é a norte-americana. Então, você traz problemas concretos. Você vai importar a justiça negocial, você tem todo um código de processo penal pensado no princípio da obrigatoriedade. Então, se você vai comprar o pacote, não é como diz a expressão da Laura, a alfândega, não tem... desembaraçar a alfândega tem que ser feito com critérios. Então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela deve ser incorporada. Ela existe no Brasil para crimes ambientais. Me parece que em alguns crimes é muito mais inteligente você usar persecução penal contra a empresa do que contra pessoas físicas. Mas isso tem adaptações que são necessárias e exigem um olhar para o todo. Acho que o que acontece algumas vezes é que você vai importando aqui, vai virando uma coxa de retalho, e aí falta uma unidade, uma coerência sistêmica. Então, esse cuidado, e talvez não haja... Já foi feito um levantamento, acho que pela FGV, da quantidade de tipos penais existentes no Brasil. Não sei se alguém tem esse número na cabeça. É um dado assustador. Eu sei que eu... 2.000 tipos penais. Toda hora eu descubro que tem um tipo penal que eu nunca soube que existia. Então, isso é uma questão que merece atenção. E o desafio do advogado criminal hoje é saber entender a sua função nesse universo que muda. A Lava Jato está trazendo desafios enormes aos advogados, lidando com situações, para começar, que você começa a ter cliente preso, né, que é um negócio que não tinha antes. E depois você começa a lidar com a questão moral, você aceitar a ideia do acordo, da delação. Você a vida inteira foi criado com a ideia de que trair o outro é feio, e aí você começa a entender que isso pode ser um mecanismo de defesa, e aí cada um com a sua consciência vai atuar da forma correta. Acho que o importante é que as pessoas atuem no plano ético, e trabalhando dentro do limite da sua consciência, e se aquilo é ou não algo que você acredita que seja um caminho a ser seguido, né? Theo, deixa eu pedir para você dividir com o grupo o comentário que você fez aqui em privado comigo a respeito dos riscos de uma interpretação excessivamente subjetiva dos comandos... O princípio da legalidade é a coluna vertebral do direito penal. Então, a hora que o Jair indicar os ministros dele, nós vamos ter gente entendendo que manifestação política pode ser equivalente a terrorismo. Por analogia. Por analogia. Então, você vai ter para os dois lados a coisa, né? Então, hoje é uma causa bela, é uma causa... Mas o risco de você quebrar o princípio da legalidade e o judiciário legislar é isso. O que vai para um lado e vai para o outro, né? Nem sempre você vai concordar, né? Silvana. Muito obrigada. Eu acho que, como você me citou, acho que eu vou entrar um pouquinho na pergunta também que foi feita para o Theo. Eu acho que a grande questão, essa coisa da responsabilização dos partidos políticos, tanto quanto eu saiba, no Brasil, ela está hoje adstrita à discussão da responsabilidade não penal, até porque a gente não tem hoje uma autorização constitucional para partir para uma responsabilização penal dos partidos políticos. Eu me contentaria com a responsabilidade no plano da improbidade administrativa, no plano da lei anticorrupção, da necessidade de estabelecimento de compliance, de uma lei que definisse melhor a autonomia
a garantia constitucional da autonomia partidária. Eu acho que se a gente caminhasse para isso, já seria um grande avanço. E aí eu aproveito para fazer uma certa propaganda, porque a gente foi mencionado aqui muitas vezes aquele projeto das 10 medidas, que foi um projeto que já fracassou, mas hoje nós temos um outro pacote que foi feito de uma outra forma pela FGV e pela Transparência Internacional, que são as novas medidas de combate à corrupção, que são um número muito maior, um processo de elaboração muito mais complexo, muito mais aberto e criticado, e ela está aí, assim, ainda é um projeto ainda em aberto que está sendo oferecido como uma pauta possível. E ela pega um arco muito grande de medidas, e um desses blocos de medidas pega exatamente sobre a questão de partidos políticos, responsabilização dos partidos políticos, com propostas bastante concretas, e um outro pacote é justamente sobre a competência criminal da Justiça Eleitoral, que é uma bandeira que eu carrego já há bastante tempo, porque eu sou defensora do fim da competência criminal da Justiça Eleitoral, para a gente evitar esse tipo de discussão, justamente, que o Luiz falou. Então, a discussão hoje está nesse nível, eu convido você até a conhecer as novas medidas lá. Sobre a questão da independência funcional, devo dizer que esse é um dos grandes dilemas que a instituição tem desde a Constituição de 88, porque temos a dificuldade de estabelecer uma visão harmônica entre o princípio da independência funcional e o princípio da unidade do Ministério Público. São dois princípios basilares. Sem independência funcional, sem que cada procurador, cada promotor possa agir de acordo com a sua consciência, sem o controle da sua atividade fim, você mata o desenho do Ministério Público completamente. Não existe Ministério Público da forma como a gente vê hoje, sem a independência funcional, sem tutela. Para isso, a gente tem outras instituições que funcionam sem essa independência funcional, as procuradorias, as advocacias públicas, e que, enfim, desempenham outra função. Para desempenhar para fazer o que a gente faz, é preciso ter absoluta independência. Mas, sim, é necessário que essa independência funcional encontre limites e encontre harmonia com o princípio da unidade. Por isso, eu acho que o caminho na verdade, não do fim da independência, nem da diminuição, mas um caminho de coordenação. O que o Ministério Público Federal faz isso, ou tenta desenhar isso paulatinamente, através das nossas chamadas câmaras de coordenação e revisão, que são unidades colegiadas, que tentam imprimir rotinas de atuação específica, sem interferir exatamente com aquilo que o procurador vai decidir fazer, se vai denunciar ou não, mas fornecendo parâmetros de atuação, formas de atuação, que é uma forma de você mitigar essa ideia de falta de limites. Mas é um processo ainda em construção e a gente precisa caminhar e investir nisso. Mesmo evidentemente que o senhor faz aqui o fecho, mas alguma coisa que me surge agora ao ouvi-lo falar sobre essa perda de circunspecção e gravidade dos juízos. E é muito impressionante estar hoje nos jornais não dá nem para chamar de declarações, mas das ofensas lançadas pelo senador Cajuru ao ministro. Quem conhece o Cajuru? Quem gosta de futebol conhece o personagem. Quem é o Cajuru? Agora, de alguma maneira, o Supremo não abriu essa porta para esse tipo de ofensa, na medida em que perdeu completamente a compostura em plenário, não todos os ministros, mas quando você transforma o plenário do Supremo numa espécie de balcão de uma padaria em que os clientes se agridem, evidentemente que personagens como o Cajuru se sentem autorizados a transformar isso. Senador da República. Senador da República. Mas, digamos que ele seja senador da República, eu lamento, mas faz parte da democracia. Agora, o fato de que ele se sinta autorizado a agredir o ministro do Supremo, como ele se sentiu autorizado, é mais grave, é muito mais grave. Mas, de alguma maneira, é um dano auto-infligido pelo próprio Supremo. Bem, eu vou começar não pelo fim, vou começar pelo meio. Eu queria, aliás, de certo modo, até tentar colaborar com a sua objeção ao Alaor, quando
fez referências à preocupação do Alaor, a meu ver, bem fundamentada, de distinguir os tipos penais, o que é corrupção estrito sensu, o que não é, e outro crime. Então, porque, a não ser assim, com a perfeita distinção dos tipos penais, nós caímos no risco do voluntarismo, ou seja, do judiciário dizer que a lei é aquilo que ele acha que é. E aí é um desastre. Aí porque aí não tem mais garantia de nada. Nós podemos imaginar que o judiciário chega a dizer qualquer coisa a respeito de qualquer coisa. Então, isso é um perigo. Nós temos que ser estritos. Por isso que é bom definir o que é crime de corrupção, o que é crime de votos, etc, etc, etc. Então, cada um tipo penal. Agora sim, a sua objeção. Eu gostaria de dizer o seguinte, que, a despeito, eu não quero entrar na indagação de saber se o Supremo, de certo modo, provoca, não provoca reações, etc, etc. Eu acho que o fato do Supremo Tribunal Federal ser um órgão vital do nosso regime democrático de direito tinha que inibir, a despeito, vamos dizer assim, dos defeitos que os ministros do Supremo Tribunal possam ter, como todas as pessoas têm, enfim, como todo mundo fica sujeito a isso. Eu acho que nada justifica pôr em risco o prestígio que o Supremo Tribunal Federal deve ter como um órgão fundamental da vivência de um Estado democrático. Porque, na medida em que nós não reagimos a essas investidas, que não são jurídicas, porque o que eu estou defendendo é que as decisões do Supremo não podem deixar de ser objeto de visões críticas, do ponto de vista jurídico. Agora, os ataques de ordem pessoal, eles minam, corroem aquilo que o Supremo Tribunal tem de mais importante, que é a sua autoridade perante o povo. E o povo que não preserva os órgãos que defendem a sua liberdade, depois vão se queixar, porque veio a perdê-la em tal ou qual circunstância. Isso que me parece. Agora, em relação à objeção ali do doutor, eu tenho que dizer o seguinte: felizmente, eu já não faço parte do Conselho Nacional de Justiça, nem da Corregedoria do Supremo Tribunal Federal. Bem, só me resta agradecer imensamente a todos. Eu acho que tivemos aqui uma manhã longa, muito interessante. Tem muito pano para manga. Nós voltaremos aos temas que foram discutidos aqui. Espero contar com a presença de vocês e com a colaboração dos que estiveram aqui na mesa. Um abraço e bom almoço.